Boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Eu vou ser breve nos cumprimentos, faço minhas as palavras e os agradecimentos da deputada Tabata, em especial aos nossos 16 coordenadores dos mais variados temas que juntos dão corpo a essa frente, que por si só já é um acontecimento histórico. Eu dizia antes da gente começar, com algumas pessoas ali, deputada Tabata, deputado Célio, eu dizia que se essa frente terminasse aqui, o que não o será, até dizer que essa frente já começa como uma das mais fortes do Congresso Nacional. Quero te dizer, Tabata, não sei se felizmente ou infelizmente, mas que ela ultrapassará a frente da educação como a frente mais atuante dessa casa. E então dizer que se ela terminasse aqui, ela já teria cumprido um determinado papel, né, que é você ter coragem de falar sobre esse assunto. Você dá esse primeiro passo para a quebra do tabu de se abordar o tema saúde mental. E aí, rapidamente aqui, eu vou trazer os dois motivos que me trouxeram até essa frente e que faz com que o tema de saúde mental seja, ao lado do combate à fome, à desigualdade social, hoje, as grandes causas da minha vida. Vou dizer mais do que bandeiras de trabalho, a causa de existir do meu mandato. Primeiro, pela minha experiência pessoal. Eu fui diagnosticado já na fase adulta com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e isso foi um marco na minha vida. E quando você experimenta algo muito bom, algo que te transforma de uma maneira sobrenatural, como isso me transformou, eu acho que é natural, instintivo, que você fique com uma sede, uma vontade de levar isso para todo mundo, né? Principalmente das pessoas que você convive, das pessoas que você gosta, dá aquele desejo de falar, você tem que conhecer, você tem que buscar uma ajuda, buscar um tratamento, que é algo realmente transformador. Então, quem tem TDAH sabe do que eu estou falando, diversas questões que nos acompanham durante uma vida toda e que afetam, de alguma maneira, a sua autoestima, né, a sua percepção de mundo, a dificuldade de relacionamento, a dificuldade em conter determinados impulsos, a dificuldade principalmente em questões que são tão simples para quem não tem o transtorno, como, por exemplo, você não poder sair com a carteira no bolso, porque onde você for, aquilo vai ficar, você vai esquecer. Alguns casos, como é o meu, que tem a hipersensibilidade auditiva, que te causa uma dor, um sofrimento terrível. E aí, Tabata, quero voltar aqui numa fala, quando você diz, né, quando é um câncer, por exemplo, todo mundo vê, e aqui talvez esteja o ponto de maior sofrimento de quem tem qualquer tipo de transtorno de ordem mental, é que ele é invisível. Então é muito difícil para o próximo se comover. Quem pode garantir que não é frescura? Mas esse cara que ninguém pode falar perto dele, não pode conversar o tempo todo, não pode falar alto, isso é estrelismo, isso é arrogância, isso é prepotência. Você não tem ainda esse trabalho de conscientização para que as pessoas passem a ver essas questões como elas veem um câncer, como a gente citou aqui, e vários outros problemas de saúde que contam com essa comoção, com essa solidarização do próximo. E os problemas de ordem mental, infelizmente, não conta. E aí eu já vou partir para, eu dizia do que me trouxe até aqui, a minha experiência pessoal, e eu vou fazer um gancho rapidinho com essa questão do TDAH e do problema invisível. No ano passado, eu tive a ousadia, o atrevimento de lançar meu nome em uma pré-candidatura à presidência da República, que foi a maior experiência da minha vida até aqui, me permitiu viajar pelo país e conhecer o que é a pobreza de fato, né? Eu sempre cito de exemplo, falava, eu dizia que eu tive uma infância pobre. Depois que eu conheci o que é a pobreza, eu digo que eu tive uma infância com muitas privações. Eu não me atrevo nem a utilizar a expressão pobreza depois que eu conheci o que é a pobreza de fato. E durante essa minha caminhada, eu conheci uma pessoa, eu nem ia trazer esse caso, Tava, você citou ali o episódio durante a apresentação, me veio à mente que eu acho importante compartilhar com as pessoas, porque me marcou bastante. Eu conheci lá no interior do Maranhão, numa cidade chamada Marajá do Sena, que tem o menor PIB do Brasil, a menor renda per capita, a menor renda per capita do Brasil, e eu conheci uma senhora de nome Maria José, eu fui fazer uma visita a ela. O objetivo era mostrar, de forma muito respeitosa, muito carinhosa, mas mostrar a desconexão da classe política com a grande maioria do povo brasileiro, enquanto aqui a gente estava preso a questões de costumes, questões ideológicas, a gente tem um Brasil real de pessoas que estão passando fome, que estão na miséria, então o objetivo era mostrar isso. Eu fui, fiz essa visita, conheci essa família, e quando já tinha encerrado, que eu já estava indo embora, eu, em particular, sem nenhuma gravação, sem equipe, sem nada, falei, Maria José, qual que é seu desejo? Que você gostaria assim, que acontecesse na sua vida? O que você queria receber?
né? Me fala algum desejo seu. Você imagina que a pessoa vai falar uma cesta básica, até porque vive numa situação muito precária, passa fome mesmo, mora lá um cômodo abandonado feito de placa de muro, enfim. Você pensa que ela vai falar uma casa própria, uma cesta básica, algo assim, e ela me respondeu assim, um aparelho de som. O meu grande sonho de vida é ter um aparelho de som. Eu achei um pouco excêntrico o pedido dela, o desejo dela. E, só um parênteses, eu tinha percebido que ela tinha muitas marcas no rosto, feridas mesmo, cicatrizes. E aí, quando eu vi ela, eu já percebi uns traços assim que me assemelhavam com TDAH. A fala muito acelerada, ela me interrompia a todo momento, enfim, N características que me remeteram a isso, mas eu não fiz nenhuma observação. E aí, quando eu perguntei a ela do som, eu falei assim, mas por que um aparelho de som? Por que esse desejo de ter um aparelho de som? Ela falou assim, é porque eu vou usar a expressão que ela usou. Ela falou assim, eu sou doidinha do juízo. Então, todas as vezes que as pessoas começam a conversar muito perto de mim, acontece algo com a minha cabeça, eu fico doida do juízo e começa a me cortar. E aí ela me contou que aquelas feridas dela, era ela que pegava alicate, pegava vários objetos e se cortava para desviar o foco da dor que ela sentia quando as pessoas ficavam conversando muito perto dela, falando muito alto e etc. E isso me fez refletir muito, isso para mim foi muito significativo, muito impactante, porque eu me perguntei, será que se eu não tivesse a condição financeira que eu tenho, que me permite um tratamento que é caríssimo para 90% da população brasileira, um tratamento muito caro, com medicamentos que são muito caros também, será que eu também não teria um comportamento parecido com o dela? Será que eu não estaria exatamente na mesma situação que ela? E quantas Marias Josés a gente não tem Brasil afora, que você fala que é frescura, que é uma pessoa preguiçosa, que não tem futuro, que não quer trabalhar, que não quer estudar, e talvez ela está com a depressão, né? Não tem futuro na escola, as notas estão baixas, talvez isso também é fruto de algum problema de ordem mental, enfim, N casos, né, que a gente pode estar frente a frente com um problema de saúde mental e, infelizmente, essas pessoas, muitas delas, infelizmente, como o seu pai, Tabata, e tantos outros, Célio, que talvez vieram nesse mundo, foram embora sem ter sequer ciência dos problemas que as acometem. Então, essa foi uma experiência muito significativa para mim, e uma segunda, eu vou ser bem breve, só dizer, tenho o filho de uma pessoa, foi uma companheira minha durante um bom tempo da minha vida, uma pessoa que eu conheço desde a infância, e a gente sempre percebeu que ele tinha um autismo ou um TDAH. E aí, durante um evento aqui na Câmara dos Deputados, numa comissão, eu falei pela primeira, e ele nunca admitia isso, você percebia uma vergonha, algo como se fosse algo negativo, né? Às vezes que eu e a mãe dele tentamos abordar ele em relação a esse assunto, ele nunca, você percebia que ele ficava muito constrangido e não queria falar no assunto, até o dia em que ele me viu falar aqui em um evento, aqui em uma comissão, quando eu falei publicamente que eu tinha um transtorno, que era o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, etc. E aí a mãe dele me ligou em seguida e falou assim, olha, me disse que ele tinha dito para ela, olha, pela relação ao longo de uma vida, eu sou para ele uma referência, um amigo, e ele pegou e todo orgulhoso, falou, olha, eu acho que eu tenho o mesmo problema do Janones, e ficou todo feliz em expor aquilo, e passou a fazer terapia, enfim, está fazendo todo o tratamento, e a vida dele transformou também. Então, isso mostra o quão é importante, primeiro, a gente levar, no caso da Maria José, o acolhimento até essas pessoas, e num segundo momento também, o simples fato, por isso que eu disse que à frente, só da existência dela, ela já cumpre um papel, principalmente nós que somos pessoas públicas, que a gente tem uma representatividade, o simples fato de a gente ter coragem de vir aqui, abordar esse assunto abertamente, falar sobre isso de uma maneira tão desnuda assim, eu acho que já é um passo extremamente importante e relevante para que a saúde mental seja tratada com a seriedade e o respeito que a gente espera. Só para finalizar, quando eu tirei a minha candidatura à presidência da República e uni à candidatura do presidente Lula, eu levei a ele 3 pedidos, um relacionado às pessoas com deficiência, um relacionado ao auxílio, então auxílio emergencial, hoje Bolsa Família, e um terceiro pedido foi relacionado à saúde mental, para que a gente pudesse ter uma secretaria nacional para tratar a saúde mental no Brasil, e já disse a Tabata, já disse ao Célio, que eu vou dar boas dores de cabeça à ministra Anísia, ao presidente Lula, porque nós vamos cobrar diuturnamente, não só a criação da secretaria, mas que esse governo, entre tantas marcas positivas que eu tenho absoluta convicção que ele vai deixar, ele possa também
passar para a posteridade como o governo que deu o pontapé inicial em termos de políticas públicas para que a saúde mental fosse tratada com a seriedade, com o respeito que merece ser tratada. E também, durante essa minha aventura na disputa à presidência da República, eu me recordo que você, da noite para o dia, tem que saber tudo, né? A gente tem essa cultura no Brasil de achar que o candidato a qualquer cargo do Executivo ele tem que ter todas as respostas, e eu me debrucei a estudar sobre esse tema e vi o quão o tema é rico e alguns dados que me surpreenderam. Primeiro, que nós somos o 5º país do mundo em termos de números de suicídios e que nós somos o primeiro em números de pessoas com transtornos de ansiedade. Mesmo com esses números, nós somos também um dos países que menos investem na questão da saúde mental em todo o mundo. Importante frisar que nenhum país investe o que é recomendado pela OMS, mas a gente se destaca de forma negativa como alguém que investe ainda menos.